farei uma leitura para a questão do tempo, estou acompanhando aqui também. E vou falar da questão do morar da casa, mas numa perspectiva um pouco diferente. A partir do momento que eu resolvi, para essa apresentação, fazer uma espécie de contraposição entre a casa e as questões urbanas de São Paulo nos anos 60 e as relações possíveis com o projeto do Artigas, do Paulo Leite Rocha e do Penteado para o SECAP, que é o Zezinho Concreto. Então, eu pretendo dedicar minha contribuição ao debate sobre a obra do Vila Nova Artigas a seus projetos de grande escala, de escala urbana, realizados sobretudo nos anos 60. Para ser mais preciso, vou procurar compreender suas formulações teóricas à luz das tensões que a disciplina enfrentava naquele momento, quando os desgastes dos fundamentos da arquitetura moderna já eram evidentes e as formulações das pós-modernas ainda pouco compreendidas. Quando iniciamos a pesquisa para o livro recém-lançado, Vila Nova Artigas, Aplicação em Cidades na Modernização Brasileira, duas questões nos pareceram fundamentais na obra de Artigas. Em primeiro lugar, sua capacidade de constituir um repertório de soluções formais e espaciais que influenciaria várias gerações, o que não é comum na moderna arquitetura brasileira. Em segundo, suas relações com o desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo, que no momento mais produtivo de sua obra crescia intensamente a reboque de sua peculiar industrialização tardia. O que buscava na articulação dessas questões foi revelar a singularidade e a complexidade do trabalho desse arquiteto exemplar, por meio de uma minuciosa análise das suas obras em contraste com suas ideias e os movimentos disciplinares da época. Nesse sentido, os constantes entraves que seus projetos provocavam com as transições da disciplina, sincrônicos e diacrônicos com suas essências históricas e teóricas, nos obrigou a uma revisão dos nossos métodos e conceitos. A crítica às arquiteturas decorrentes do movimento moderno, além de pouco úteis em pleno século XXI, não nos foi suficiente. Também as expressões redentoras de uma suposta modernidade inconclusa, formuladas a partir das ideias de Habermas e de desejos diversos, ideológicos ou utópicos, não nos fazia sentido, visto que o objeto em análise já havia superado esse dilema peculiar dos anos 80 e 90. Essas formulações e suas decorrências não nos pareciam suficientes para as nossas questões, que eram urbanas e sociais, pois pretendíamos compreender a dimensão da obra de sua obra diante dos conflitos disciplinares da época, e assim estender esses conflitos às suas decorrências contemporâneas. O que buscávamos era a cidade de Artigas, algo difícil de compreender diante do movimento de implosão que identificamos no decorrer de suas obras. O urbano se expressava como uma retórica, ou seu avesso. A cidade era a casa e não o contrário. Nesse contexto, optamos por tentar identificar os processos teóricos em jogo a partir da análise de suas obras e de suas interfaces com os embates conceituais que ocorriam no âmbito da modernidade nacional e estrangeira, contemporâneos ou não aos debates que foram projetados, pois a evolução de sua obra, desde a casinha até chegar aos seus legados mais emblemáticos, como o SECAP ou a FAUSP, em imagem, revela uma trajetória que surpreende não por ser restrita à evolução histórica das formas dos seus projetos, como era comum a muitos arquitetos do período, mas por seus vínculos com o ideário conceitual constantemente atualizado. Artigas professor, intelectual, etc. Artigas partilhava sua prática profissional, como sabemos, com seus ideais políticos e sociais, mas também suas premissas projetuais, o seu processo de projeto, como se costuma dizer hoje, estavam em diálogo com seus debates internos, com os debates internos da disciplina, que ocorriam hoje no movimento moderno em sua versão nacional ou mesmo internacional. Não por acaso, Artigas, além de arquiteto praticante, foi um destacado professor e intelectual da USP. E é esse Artigas que nos interessa nesse evento, não o mito. E o alcance de sua obra só pode ser compreendido nesse sentido, como consequência que ensina e pesquisa e procura transformar a prática em conhecimento generalizado, em teoria. Compreender o sentido urbano dessa teoria é o desafio pretendido no livro já lançado e no próximo em andamento, e também nesse seminário, pelo menos na minha fala. Assim, a relação da obra de Vila Nova Artigas com a cidade será o ponto de partida da minha apresentação, como também foi o ponto de partida do livro que eu comentei,
eu comentei. Mas a questão que eu coloco, para iniciar a conversa verdadeiramente, é de que cidade estamos falando. E qual é essa arquitetura que se pretende cidade? Bom, trata-se da grande cidade, da metrópole, da grande São Paulo em plena expansão industrial. Entre os anos 50 e 70, a cidade de São Paulo já havia se distanciado de seus vínculos com os tempos de vila e desenvolve-se muito rapidamente sob a égide do capitalismo industrial, em sua versão desigual e combinada, naquele momento em expansão nos países periféricos. Com taxas de crescimento surpreendentes, São Paulo vivia um momento de explosão demográfica sem precedentes no Brasil, a reboque de sua industrialização tardia que acelerava os processos de urbanização do seu território, supostamente processos de modernização. Poderíamos presumir que o atraso de mais um século dessa revolução industrial local, em relação ao seu movimento original, permitiria avanços nas práticas urbanas, já consolidadas pela expertise desenvolvidas pela nova disciplina em exercício desde o século XIX, o urbanismo. Entretanto, vimos que, tal qual ocorrera nos países do capitalismo central, os instrumentos urbanos disponíveis não foram suficientes para controlar as consequências do avanço na indústria das práticas capitalistas de atuação no espaço. As cidades deixam de ser a obra coletiva, um saber e um bem construído coletivamente e historicamente, como bem argumentou Lefebvre, Argan, Charles, e passa a ser um mal, um problema geral, como já disse o Manford, a literatura de Dickens, etc. Um efeito colateral do desenvolvimento capitalista. No caso paulistano, o crescimento demográfico do período, alavancado pelas grandes ondas migratórias, pela busca de empregos e melhores condições de vida, provocou o espalhamento disforme e pouco eficiente da cidade, que acentuou seus problemas relacionados às tecnicidades cotidianas e à segregação geral do território. Tudo em contexto acirrado pelas relações patrimonialistas que incidiam, de modo decisivo, nas resoluções práticas ou políticas. O Estado e a burguesia se ajustam em prol da manutenção dos esquemas de privilégios que modelaram as relações sociais e econômicas no Brasil. E os problemas urbanos decorrentes do processo de industrialização não foram priorizados nessa equação que é perversa, principalmente para os mais pobres, que não pode substituir a cidade, a obra coletiva e social, pelos prazeres da casa. O recinto privado, que no Brasil, como se disse aqui, se confunde com a própria República. Nesse sentido, as periferias da Grande São Paulo foram ocupadas desordenadamente e sem infraestrutura adequada, conformando uma versão peculiar do sprawl city norte-americano, com todos os problemas do espalhamento, como a dificuldade de locomoção e a segregação, sem os supostos benefícios da casa-jardim, da habitação pavilionera, que aceitava a metrópole por estar mediada pelo campo em sua versão simulada, a casa com seu jardim. Ao contrário dessa ilusão de casa no lote rodeada pela natureza, a periferia de São Paulo é a urbanidade pura, intensificada pela precariedade e sedimentada pela segregação. Por outro lado, o centro e os bairros ocupados pela elite burguesa buscavam acomodar-se nos arranjos modernizadores, entre aspas, da legislação urbana que atualizava suas diretrizes de acordo com os instrumentos normativos que chegavam do exterior, sobretudo dos Estados Unidos, e que permitiam flexibilizar as bases de uma cidade planejada em função da autonomia do edifício, em sua parcela territorial. A relação entre a propriedade e o edifício, com seus recuos e gabaritos, determinaria um novo desenho livre das áreas legalmente urbanizadas da São Paulo. Essa autonomia do lote se desenvolve dos bairros centrais à periferia, cada qual com sua lógica interna. O sistema já nasce colapsado e se desenvolve na ilusão de dirimir os problemas que hoje sabemos não ter solução por meio desse esquema urbano, como, por exemplo, a segregação e a mobilidade. O resultado é uma hipótese urbana clara, o lote e o caos. A arquitetura, como disciplina, teria que aceitar esse padrão ou apresentar alternativas viáveis. A cidade, a obra coletiva, não existia, e talvez nunca tenha existido no decorrer do peculiar processo de urbanização local. Ou seja, a cidade, como lugar de ruptura dos antigos estamentos, como descrita por Weber no seu texto famoso A Cidade, no início do século passado, ou mesmo a cidade dos termos de urbanidade ecológica, também como descrito por Louis Witt, da Escola de Chicago,
também no começo do século passado, não prosperaram no peculiar ambiente político, social e econômico da São Paulo na primeira metade do século XX. Assim, é nesse período de avanço e expectativas, frustrações, que o arquiteto Vila Nova Artigas elabora suas obras e metodologias urbanas e arquitetônicas. Trata-se de um contexto peculiar, de país periférico singular, no qual a cidade e a modernização do seu sistema produtivo concentravam as expectativas de uma transformação necessária e redentora, à base da construção de um país moderno e novo. Contudo, os entraves de sua origem formativa e as relações determinadas pelas classes dominantes e o Estado moderno em desenvolvimento não permitiram ao país, e à cidade de São Paulo, a formação de uma ordem social competitiva, como revela Florestan Fernandes em seu livro A Revolução Burguesa no Brasil, lançado em 74 e considerado um dos últimos clássicos das chamadas explicações brasileiras. Florestan Fernandes identifica a transformação das ordens hierárquicas no Brasil rural, do arcaico, a transposição das ordens hierárquicas do Brasil rural, do Brasil arcaico, para o aparato burocrático das forças do Estado, o que mantém os esquemas de privilégios pretéritos ao desenvolvimento urbano e industrial das cidades brasileiras, ou seja, a cidade de fato não existiu. Assim, segundo Florestan Fernandes, o Brasil industrializado e urbano não resultou na sua modernização, como também as estruturas urbanas e sociais de suas cidades não ordenaram os espaços adequados para tal transformação. Em termos lefebvrianos, que alguns anos antes havia escrito Direito à Cidade, poderíamos dizer que não alcançamos a cidade, a obra coletiva real, e nem a urbanidade, como virtualidade coletiva. Eles deveriam ser exemplares, tanto pela tecnicidade de sua proposta produtiva, novos materiais e novos processos, como pela urbanidade de suas soluções, pois já via-se uma cidade precária e fedada aos problemas da forma, da incapacidade de elaborar uma interface prático-sensível, como dizia também o Ferro, adequada ao trato coletivo, ao direito comum, às esferas públicas plenas e ao convívio amplo, diverso e estimulante esperado numa urbe moderna e original. Entretanto, o contexto geral dos anos 60 foram ainda mais amplos e estimulantes que a cidade que não podia parar. No final dos anos 60, nesse ambiente de uma São Paulo grande cidade, uma metrópole que concentrava parte dos grandes avanços da indústria nacional e, por conseguinte, suas riquezas e conflitos estruturais, Vila Nova Artigas projeta uma de suas obras mais conhecidas e emblemáticas, o SECAP de Cumbica, de 1967, cuja autoria foi partilhada com os arquitetos Paulo Mendes da Rocha e Flávio Penteado. O projeto causou surpresa para parte do meio acadêmico da época, pois parecia reivindicar um modelo de urbanidade e ocupação habitacional próximo aos ideais arquitetônicos originários do movimento moderno, naquele momento questionados ou já desgastados em alguns círculos acadêmicos. Por outro lado, também foi considerado um avanço em relação à tentativa de aproximar a questão da produção habitacional em grande escala com as técnicas industriais da produção seriada, um objetivo há tempos almejado pelos arquitetos engajados nas novidades da disciplina, mas impossibilitado pelos sistemas produtivos operantes no Brasil. A mão de obra abundante e barata prevalecia em relação à evolução das técnicas da construção civil. Além dos conflitos com as técnicas e culturas locais, a proposta do SECAP teve que acertar contas com a própria disciplina arquitetônica, em tempos de ampla transformação. As tensões e contradições entre os fundamentos ideológicos da modernidade e sua versão arquitetônica, que já haviam sido questionadas por autores como Meyer e Shapiro nos anos 30, acentuavam-se em tempos de formação de uma sociedade de massa, da indústria do consumo, da televisão, da publicidade, enfim, da pós-modernidade, como posteriormente revelaram os textos de Frederick James, David Harvey, Andreas Ruiz, Lipovetsky, etc. Ademais, devemos lembrar que o clima era de mudança, rebeldia e controvérsia, anos 60. Tanto em relação aos novos temas que emergiam no pensamento crítico, pós-struturalismo, mesmo a pós-modernidade, como em relação às práticas culturais e sociais. Experimentavam-se novos modelos alinhados pela percepção de uma sabedoria histórica que deveria ser utilizada como instrumento de criação, como processo e método, histórico como processo e método. Ou mesmo ao contrário, a radicalização do uso da tecnologia para a construção de novas possibilidades espaciais no futuro que se seguia segundo a era da máquina. Nesse contexto peculiar, algo de velho e obsoleto
parecia ecoar daquele conjunto habitacional construído em Guarulhos, em terras pouco urbanizadas da Grande São Paulo. Mas então qual seria a novidade proposta pelo SECAP, repetida a exaustão até os dias atuais? Em relação às soluções formais e técnicas dos edifícios, suas intenções almejavam alinhar o lexo e a pureza das linhas modernas, já depuradas pela crítica arquitetônica, com os procedimentos da produção industrial. O esquema deveria garantir a replicabilidade do modelo em larga escala e assim definir um novo momento na produção de habitações populares no Brasil. Como já foi dito, tal hipótese foi precarizada ou mal interpretada, sobretudo pelo descompasso em relação ao estado atual da indústria e da sociedade. Contudo, o que eu gostaria de destacar e trazer ao debate são suas implicações no âmbito dos saberes da disciplina, bastante avivados à época. Em específico, o retorno às teses de René Bannon sobre a relação entre a evolução das técnicas produtivas, a máquina versus o homem, e sua repercussão na sensibilidade estética e nas posições formais da arquitetura. Em seu livro mais conhecido, Teoria e Design da Primeira Era da Máquina, de 1960, Bannon procura demonstrar que os grandes mestres da arquitetura moderna, como Walter Gropius e outros da Bauhaus, utilizaram-se das técnicas da indústria para desenvolver um novo estilo, não necessariamente coerente com o novo sistema produtivo e econômico que avançava por meio das técnicas mecanizadas de produção e gerenciamento de processos. Uma operação linguística, semântica, segundo Bannon, e não uma verdadeira revolução na disciplina, tal qual proclamado por alguns historiadores da nova arquitetura, como Nicolau Pevsner, que foi o orientador do Bannon. Em oposição a esse acordo formal e estilístico com os modelos de produção da indústria, Bannon propunha a radicalização da linguagem em decorrência das técnicas, tal qual vê-se no grupo Archigram e no norte-americano Richard Buckminster Fuller. As aspirações funcionais das linhas retas, das estruturas seriadas, dos pilotis, dos espaços geometrizados, etc., a seguir pelas ideias de Bannon, não seriam suficientes para representar os avanços e as possibilidades de uma arquitetura engajada em reverter a inexorável pressão das forças produtivas e tecnológicas, em alternativas para uma vida em sociedade. Por essa via, vemos que as novidades técnicas do SECAP não funcionaram no âmbito local, nem mesmo na esfera disciplinar internacional. Deixa eu pular uma parte aqui. Bom, 1 minuto, tá? Mas foram... Só para eu concluir. Mas foram soluções urbanas empregadas no SECAP as mais questionadas, principalmente por reafirmar alguns temas do urbanismo modernista enfraquecidos desde o segundo pós-guerra. Devemos reconhecer que as relações entre os núcleos habitacionais, tanto entre eles quanto as atividades complementares, como o comércio, o centro de convivência, o esporte e o lazer, demonstraram um certo alinhamento com as críticas dos modelos mais radicais do urbanismo modernista, decorrentes dos últimos anos. Ou seja, não se trata de um modernismo ortodoxo, mas da busca por avanços em diálogo disciplinar coerente com os termos definidos por seus autores. Contudo, o SECAP parecia uma inovação envelhecida em comparação com o ambiente das neovanguardas, a contracultura, da experimentação tecnológica, do desdém hippie, que resultou em fenômenos arquitetônicos e culturais como o Antifado, Mata Clark, o Superestúdio, o Arquigrãos, Metabolistas, etc. Aos olhos dos críticos mais afiados, o modelo empregado parecia alinhar-se às experiências urbanas dos grandes conjuntos do segundo pós-guerra, dos anos do segundo pós-guerra. Tentando pular aqui umas partes. Nesses tempos, anos 60 e 70, Jane Jacobs, Aldo Rossi, Manfredo Furi, Norbert Schultz, Colin Gold, Venturi, etc., já haviam lançado suas principais teorias e manifestos, que viriam por alterar definitivamente a arquitetura e o urbanismo de todo o mundo. Bom, por fim, ressalto que o diálogo entre a proposta habitacional de Artigas para a habitação coletiva seriada depara-se com uma cidade em explosão, na qual evidenciava-se uma crise, a crise das cidades, conforme procurei demonstrar na primeira parte da apresentação. Não se poderia esperar o apaziguamento dessa relação que surge pelo conflito. E a radicalização da forma e da proposta da equipe do professor Artigas, nesse caso, deve ser compreendida em seu ambiente, já radicalmente intenso. Tratava-se de uma pesquisa urbana e arquitetônica, com suas hipóteses claramente colocadas e cujos resultados permitiam que a academia e a disciplina desenvolvesse novos debates, novos saberes, pela crítica ou pelo aprendizado direto. Para
finalizar, seu SECAP pode parecer uma proposta extemporânea em relação às buscas teóricas e formais do autor do desenho, o mesmo pode ser dito sobre outro grande projeto dos anos 60, o edifício da FAUSP, esse é o projeto pedagógico também no mesmo período, aqui destacado na Bienal de Veneza do ano passado. Com algumas imagens desse edifício exemplar, recém-restaurado, essas fotos que eu trago é do Ricardo Iannuzzi, que eu agradeço, não sei se ele está aqui, eu não conheço, mas eu finalizo minha apresentação. A relação que procurei fazer entre São Paulo e o SECAP e os conflitos de disciplina me levaram a concluir que a cidade de Artigas é a FAO, não o SECAP. Agora só nos resta saber se a FAO é cidade ou casa. Obrigado.